Bom, tudo bom, pessoal? Estamos de volta. Vocês perceberam, a gente demorou um pouco para voltar com os vídeos. Tive um pouco de problema aí com a agenda, enfim. Mas agora a gente conseguiu arrumar um pouco a situação. Agora a ideia é continuar com o canal aí de vento em popa, trazendo os vídeos aí todas as semanas. A gente está tentando criar uma agenda aí para ter uma constância nos vídeos, para vocês terem sempre conteúdo de melhor qualidade aí pelo canal 3L. Bom, na última ocasião, no último vídeo, a gente falou um pouco sobre direito constitucional. Eu trouxe algumas questões aqui para vocês. A ideia hoje, continuando na mesma linha, naquele momento a gente falou um pouco sobre teoria geral, né, do direito constitucional. Agora vamos entrar de cabeça realmente no conteúdo. A minha ideia hoje é falar para vocês sobre os três poderes, suas atribuições, suas prerrogativas, falar um pouco sobre as funções próprias e impróprias e uma série de informações que eu gostaria de passar para vocês. Vamos começar pelo poder, acho que até pela Constituição é o primeiro poder que é tratado, que é o poder legislativo. O poder legislativo, apesar, meu ponto de vista, ele é um pouco negligenciado até pelas pessoas para votar, né? As pessoas às vezes ficam muito orientadas a votar nos cargos de poder executivo e o poder judiciário, que os magistrados em geral são concursados, enfim, têm uma carreira um pouco diferenciada, não são cargos eletivos, né? Mas vamos falar do poder legislativo. O poder legislativo hoje na União, ele é composto pelo Congresso. O Congresso é a união das duas câmaras. Nós temos um sistema bicameral. Quais são as câmaras? A Câmara com aquele formatinho para baixo, que é o Senado. E a Câmara com o formato em cuia para cima, que é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ela tem hoje 513 cadeiras, enquanto a do Senado tem 81 cadeiras. Qual a diferença, né? Vamos dizer assim, senso comum, tem essas duas casas. Até pela história, a Câmara dos Deputados é aquela que vai representar de fato as vontades do povo. É até por isso que ela tem um número maior de membros. São 513 representantes, sendo que os maiores estados, vamos dizer, os estados mais populosos, têm até 70 representantes, e os estados menos populosos têm o mínimo, que são 8 representantes. Então é bastante gente ali para poder desenvolver todo o arcabouço legislativo legal da nossa sociedade, do nosso Estado brasileiro. Muito bem. E o Senado? O Senado ele é uma representação própria dos Estados-membros. O que eu quero dizer com isso? O Senado ele tem 81 senadores. Eles são distribuídos exatamente de 3 por Estado. Sendo assim, mesmo um Estado com uma população um pouco menor, vamos lá, o exemplo clássico, o Acre, ele vai ter 3 senadores. E São Paulo? 3 senadores. Porque eles têm que representar essa igualdade entre os Estados-membros. Nenhum Estado-membro pode ser mais representado do que o outro. Então é por isso que ele está distribuído assim igualmente. Além disso, a gente tem os deputados. A gente vai falar adiante como que está disposto essa questão dos deputados, que é um pouco mais complexo. Tá? Vamos falar sobre os deputados. 513. Os deputados, basicamente a gente está falando aí dos deputados federais, né?
eles têm a missão de fazer votações e além disso, a função típica deles seriam fazer votações a respeito de leis, acompanhar, né, a constitucionalidade dessas leis de uma forma diferenciada do Poder Judiciário, que mais adiante a gente vai fazer um outro vídeo sobre o Poder Judiciário. Mas eles têm esse papel de legislar, que é a função própria do Poder Legislativo, mas eles também têm a função imprópria, vamos dizer assim, atípica do Poder Legislativo, que seriam aquelas funções administrativas e as funções jurisdicionais, por assim dizer. Função administrativa. Vamos fugir um pouco do que é próprio do legislativo. Função administrativa. Bom, a gente tem que pensar que o Congresso ele tem ali à disposição diversos funcionários, né, diversos servidores públicos, e de alguma forma tem que ter uma gestão sobre esses funcionários, esses servidores, né? Desde o pessoal da limpeza, segurança, até assessores legislativos, enfim, tem muita gente que trabalha dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, além dos próprios representantes. E quem faz essa administração são os próprios. São os próprios representantes, os próprios deputados, nesse caso, fazem essa função de administrar os seus recursos, né? Então, é uma função atípica. E a outra função atípica é a jurisdicional. O exemplo que aí está mais recente, que a gente pode demonstrar, é o caso do julgamento do impeachment. A gente vai falar mais adiante sobre o impeachment, mas o fato é, o Senado, no momento do impeachment, ele tem o poder de julgar. É até por isso que você tem um representante do Poder Judiciário, né, no caso o presidente do Supremo Tribunal Federal, naquele último momento do julgamento do impeachment, presidindo aquela sessão, porque é um momento muito claro em que o poder legislativo, na representação aí do Senado, passa a ter essa função quase, vamos dizer, jurisdicional, né? Uma função de julgar de fato aquelas pessoas que estão no rol, né, das pessoas que podem sofrer o impeachment. Então, tá claro, né? O poder legislativo ele não é só legislar, ele também tem essas outras funções atípicas que ele também vai trabalhar no seu dia a dia. Como função típica, a gente vai ter o legislar, mas também o fiscalizar, porque afinal de contas, todo ano, a partir vamos dizer assim, do início do período legislativo, o presidente tem que prestar contas com o poder legislativo. Salvo engano, são 60 dias que ele tem que fazer essa prestação de contas com o poder legislativo para iniciar um novo orçamento, enfim, para montar toda a estrutura financeira do país para aquele ano. Toda, vamos dizer assim, todo o orçamento, todo o plano plurianual, que é um modelo que serve não só para aquele ano, mas para os anos, para mais 2 anos seguintes. Então, tudo isso é passado pelo Poder Legislativo, principalmente pela Câmara dos Deputados. Pois bem, a gente fala um pouco de função, mas afinal de contas, como que é formado isso, né? Eu vou começar pelo mais fácil, vou me ajudar aqui. O mais simples aí para a gente até decorar para uma prova, enfim, é o Senado. O Senado, os senadores, eles são eleitos por sistema majoritário. O que quer dizer com isso? Olha, quem tem mais votos, leva. Sendo assim, os três senadores, perdão, eu devo ter falado errado,
senadores são 3 e são por votos de maioria. Os senadores, eles são eleitos, então, no seu estado de origem. Por exemplo, no meu caso, eu estou no estado de São Paulo, você tem três senadores que serão eleitos. Porém, existe uma distribuição para que haja uma certa harmonia, porque o mandato do senador ele é de 8 anos, ele não é de 4 anos como o deputado, como o presidente. O mandato do senador não é reeleição, é um mandato, são 8 anos. Então, para que haja até um movimento de novos senadores ao longo do tempo, e que não haja assim, você tem há 8 anos os mesmos caras, existe a seguinte distribuição. Em uma eleição, votam-se 2 vagas para o Senado. Na próxima eleição, vota-se uma vaga para o Senado. É por esse motivo que sempre que tem eleição para presidente, para governador, tem eleição de senador. Ah, mas 8 anos, então deveria só ser a cada 8 anos. Então, é justamente por isso. Porque em um ano, os 2 melhores, os 2 mais votados, se tornarão senadores daquele Estado-membro. Na próxima eleição, nos próximos 4 anos, daí 4 anos, você vai ter um senador sendo eleito para mais 8 anos. Então, você tem aí sempre esse intercalado. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1 a cada 4 anos. Como eu já falei, são 3 vagas por estado e o sistema majoritário. Simples, fácil. O Senado não traz muita dor de cabeça para compreender qual a forma que é composta. Mas vamos ao complicado, então. O complicado é o poder legislativo na representação da Câmara dos Deputados. O sistema utilizado, e olha, pessoal, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 3/12/2017. Eu não sei, a gente está tendo muita reforma política, está acontecendo ainda muita coisa. Pode ser que essa parte do meu vídeo se torne obsoleta daqui a alguns meses ou anos. Mas o fato é que, por enquanto, nós estamos no sistema proporcional. O sistema proporcional, como o nome já diz, ele tenta dispor proporcionalmente as cadeiras da Câmara dos Deputados de acordo com as populações. Por exemplo, o estado de São Paulo possui uma população mais numerosa, então possui mais números, um número maior de deputados naquela casa legislativa. Então, você consegue mais ou menos dispor que São Paulo provavelmente vai ter o máximo, que são 70 deputados. E já o Acre, ou o Sergipe, vai ter o mínimo, que são 8 deputados. Muito bem, mas como eles são colocados lá? Também é por voto majoritário, ou seja, quem tem mais voto ganha e passa direto? Não, não é assim. O sistema proporcional ele tem uma coisa que se chama quociente ou quociente eleitoral, coeficiente eleitoral, enfim, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês. Esse quociente ele é calculado da seguinte forma. Você tem o número total de votos válidos dividido pela quantidade de vagas do Estado. Tá dando para entender? O número total de votos válidos dividido pelo número de vagas de Estado. Então, votos válidos, 7 milhões ou 70 milhões. Vagas de Estado, 70. Então, o quociente será 1 milhão. Pode ser assim. Você chega aí, é lógico, eu estou chutando um número muito alto, né, gente? Você vai pegar esse resultado, vamos abaixar para um número mais realista. 7 milhões dividido por 70. Você vai chegar em 100 mil. E aí você vai fazer o cálculo dos votos do partido
dividido por esse quociente que eu falei. Tá? Dividindo por esse quociente, você vai chegar à quantidade de vagas por partido. O que significa? Significa que quando você vota em algum candidato, não necessariamente aquele candidato vai ser colocado lá. Por quê? Porque você vai ter essa questão das vagas por partido. O partido vai acabar definindo aquele quociente de pessoas que poderão ser alçadas ao cargo de deputado. Então, novamente, total de votos válidos divide por quantidade de vagas do Estado. Aí você tem um coeficiente. Total dividido por vagas de Estado igual ao coeficiente. Escreveu aí no caderninho? Beleza. Depois você tem votos do partido. Ou seja, votos que o partido recebeu. Por exemplo, a sigla PXYZ recebeu tantos votos. Ok. Dividido por aquele coeficiente que você fez de votos válidos por estado. Entendeu? Aí você vai chegar na quantidade de vagas que aquele partido vai ter. Certo? Beleza. Isso é o sistema que hoje a gente utiliza para a eleição dos nossos deputados. Existem algumas outras formas alguns outros sistemas eleitorais utilizados e que são os que estão em pauta aí, né, nas discussões sobre reforma política, que são o distrital misto e o distrital puro. E existe um outro que na minha humilde opinião, é uma falcatrua, que é o distritão, né? Que seria um voto, como eu posso dizer, majoritário puro e aí, no fim das contas, você poderia cair naquela situação que só aqueles que têm grandes fortunas, né, um bom investimento, conseguiriam uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas, falando seriamente, nós temos o distrital misto e o distrital puro. O distrital misto, ele fala o seguinte, olha, vamos fazer metade em formato de lista e metade em forma parecida com o distrital puro. Como que é isso? Bom, metade das cadeiras vão ser decididas numa lista, por exemplo, tem o José das Couves, a Maria da Silva e o Joãozinho. Eles vão colocar em ordem de prioridade, o partido vai colocar em ordem de prioridade esses caras, e de acordo com a quantidade de votos que o partido receber, seguindo o mesmo método do proporcional, vai ser alocado naquela ordem que o partido decidiu. E detalhe, quando você ouve falar de lista fechada e lista aberta, o principal diálogo que tem hoje na reforma política é para fazer essa lista fechada, ou seja, se você for votar no partido PXYZ, você não vai saber qual é a ordem que foi decidida pelo PXYZ. Ele fecha a lista e depois surpresa. Você votou em mim, mas é surpresinha. A ordem que eu colocar é o que está valendo. E do outro lado, né, a metade é desse jeito que eu falei. Do outro lado, a metade é pelo sistema do distrital puro. Eu aproveito já para dar o gancho como que seria esse distrital puro. Você divide o país, né, pensa o mapa do Brasil, você divide ele em, vamos dizer, em micro-regiões, os distritos. Ao invés de você distribuir, por exemplo, por estado, de repente você tem um estado que é muito grande, muito populoso, você tem que, né, dividir ele por pedacinhos menores, que seriam os distritos. Então imagina assim, por exemplo, a região de São Paulo, é uma metrópole, né? Então você tem muita gente aqui. Talvez
você não pudesse fazer a Grande São Paulo um distrito só. De repente você precisaria dividir, pegar a Grande São Paulo, né, que envolve Santo André, Poá, Arujá, enfim, essas outras cidades, pegar e dividir pelo menos em umas quatro sub-regiões, em quatro distritos. Pelo menos. Mas, assim, isso é uma outra discussão. Em geral, as pessoas não sabem como seria feita essa divisão dos distritos. Ainda, né, os nossos deputados têm aquela mentalidade centralizadora, planejadora. Na cabeça deles, eles ficam muito preocupados se ficar difícil de definir isso, né? Então, como seria? Dentro daquela região, você teria um candidato. Dá para entender? Seria como se você decidisse um microprefeito, vamos dizer assim, mas para o poder legislativo. Você teria a oportunidade de escolher essa pessoa de acordo com a sua região. Então não aconteceria, por exemplo, a pessoa aqui de São Paulo, né, eu moro aqui em São Paulo capital, mas ela resolve votar num deputado que ele mora em Franca, por exemplo, que é muito longe aqui da capital. Ou sei lá, alguma cidade muito, muito longe, lá quase divisa com Minas. Ou divisa com, sei lá, com Paraná, bem ao sul. Acontece o seguinte, pô, como que você vai conseguir acompanhar, cobrar efetivamente esse cara? Como que as coisas que ele fizer vão implicar diretamente na sua vida? Se ele fisicamente não está próximo da sua realidade. Então, a função do distrital puro seria aproximar mais o deputado da realidade da pessoa que elege ele. Então, seria mais ou menos isso aí. Tá? Mas, enfim, divago muito aí. Acho que está bem claro como é formado o nosso poder legislativo. Tá? Vamos falar sobre algumas ações, algumas atividades do poder legislativo. Uma das atividades mais conhecidas, né, vamos dizer assim, devido ao excesso de atividade corrupta, né, que tem no nosso país, as principais e mais aparentes atividades do Poder Legislativo são hoje as comissões e os processos de impeachment. Infelizmente, né, em menos de 20 anos aí, a gente teve já 2 processos de impeachment no nosso país. Mas vamos começar pela CPI. Bom, o que é a CPI? CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Enfim, na Câmara dos Deputados, no Congresso, né, Câmara dos Deputados mais Senado, existem diversas comissões, tá? Comissões dos Direitos Humanos, Comissão de Constitucionalidade e Justiça, você tem comissão, enfim, você vai ter diversas comissões por temática, né? Agora, você tem uma comissão mais especial, né, que não é uma comissão fixa, é uma comissão temporária, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Como o nome diz, é uma comissão feita pelos parlamentares para tocar um determinado inquérito. Em geral, para apurar problemas ou para apurar denúncias que possam permear aí os poderes, em especial o poder executivo e o próprio poder legislativo. Tá, e como que se forma a comissão parlamentar de inquérito? Primeiro, para que haja uma comissão parlamentar de inquérito, há necessidade de manifestação, né, de vontade, né, de 1/3 da Casa Legislativa. Repito, 1/3 da Casa Legislativa. Não é do Congresso como um todo. Se a gente estiver falando de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado,
você está falando de pelo menos o voto de 27 senadores, um terço. Se você estiver falando da Câmara, e aí agora eu vou me pegar num cálculo complicado aqui, um terço dos deputados, que seria 513 dividido por 3, nós temos aí, deixa eu ver, 503 dividido por 3, 150. 150, 171. É esse o número. São exatamente 171. É isso, né? Certo. 171. Um terço dos deputados. Então, precisa de ter uma manifestação de vontade desses 171 deputados para que haja a iniciativa de comissão parlamentar de inquérito. Tá? Maiores detalhes, você dá uma olhada no artigo 58 da Constituição, que vai estar bem mais explicado. Detalhes sobre a CPI. A CPI ela vai tratar, né, de investigar, de convocar para depoimento. Ela tem também o poder de fazer algumas quebras de sigilo, mas algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Às vezes ficamos com a impressão de que a CPI só terminou em pizza, não prendeu ninguém. Opa. CPI não foi feita necessariamente para prender alguém. A intenção final de uma CPI é emitir um relatório e, a partir desse relatório, os órgãos competentes de justiça podem sim, né, encaminhar isso para uma execução, enfim, para de fato começar um processo para que possa, enfim, chegar a uma prisão de alguém, mas é uma comissão parlamentar de inquérito, né? A gente não está falando de todo um processo jurídico, de defesa, de apresentar provas, enfim, o que ela emite é um relatório que lá na frente, para o Poder Judiciário, vai servir como uma fonte de provas para um futuro processo que pode levar eventualmente uma pessoa a ser punida pela justiça, tá? Mas a CPI em si, ela não tem esse intuito de prender um corrupto ou alguma coisa assim, mas é mais um esclarecimento e uma forma de acumular informações para que lá na frente isso se transforme num processo. Então, os poderes estão aí. Os poderes para a comissão parlamentar de inquérito são esses: investigação, convocação para depoimento, muitas vezes dos investigados, ou de testemunhas e afins, e quebra de alguns sigilos. Exemplo: sigilo bancário, sigilo fiscal e sigilo telefônico. Como assim sigilo telefônico? Você vai rastrear e gravar as ligações? Não. O sigilo telefônico em questão são as ligações. Por exemplo, no dia tal, o número 1234 ligou para o número 98988989 e duração da ligação 3 minutos e 15 segundos. Ponto. É isso. Quando se fala em quebra de sigilo, vai ter uma listinha com esses detalhes que eu acabei de falar, falando, olha, de telefone tal para telefone tal, no dia X, com a duração de tantos minutos ou tantas horas, tantos segundos, enfim, é isso. Não é uma quebra que você vai ter gravação das pessoas falando, que isso não é permitido à comissão parlamentar de inquérito. Muito bem. E até quando pode
né, se prolongar uma comissão parlamentar de inquérito? Olha, não existe uma disposição pragmática para a duração de uma comissão parlamentar de inquérito, mas existe sim uma determinação, que é que essa comissão não se estenda além da legislatura. Né? Não se pode continuar essa comissão parlamentar de inquérito além daquela legislatura. Ou seja, nós estamos em 2017, finalzinho de 2017. 2018 é o último ano da legislatura. Eu até costumo falar que se existir, que não deve existir, afinal de contas é ano de eleição, né? Ninguém quer colocar a mão na casa de marimbondo, mas enfim, se existir uma comissão parlamentar de inquérito, ela tende a não ser muito produtiva, especialmente se ela começar no segundo semestre de 2018. Por quê? Porque ela vai ter um tempo muito curto, ela vai ter que correr para conseguir pegar todos os depoimentos, pegar todos os dados de registro telefônico, convocar testemunha, fazer investigação, enfim, e emitir um relatório, tudo isso no prazo bem curto, bem rápido, porque ela não pode se estender à próxima legislatura. Até acho que não faz muito sentido mesmo que ela se estenda até a próxima legislatura, afinal de contas são outras pessoas, são outros deputados, é outro espírito que vai estar regendo aquela casa legislativa que estiver tocando a comissão parlamentar de inquérito. Tá? Detalhes, isso é meramente detalhe. A CPI ela pode ser chamada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, independentemente. Mas a CPI ela também pode ser chamada em conjunto pelo Senado mais Câmara dos Deputados. Lembrando, nesse caso, você precisa 1/3 de assinaturas no Senado, os 27, e 1/3 das assinaturas na Câmara dos Deputados são os 171. Espero eu que eu não esteja errando toscamente aí os números, mas acho que sim, senão eu vou ter que regravar o vídeo aqui e vai ficar feia a coisa. Deixa eu pensar. 171. Gente, eu espero mesmo que eu esteja acertando, mas eu acho que é isso mesmo, 171. Depois vocês fazem na calculadora e deixam o seu comentário aqui embaixo se eu errei ou se eu acertei. Pode colocar um meme do Faustão aqui caso eu tenha errado. Então, nesse caso, você pode ter a iniciativa das duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. E aí você tem uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou comissão mista parlamentar de inquérito, que é basicamente uma comissão com os mesmos poderes, mesmas atribuições, mesmas limitações, tudo isso com as mesmas prerrogativas, só que com representantes das duas casas. Ponto, é isso. É uma comissão parlamentar mista de inquérito. Ela é basicamente uma CPI, mas que é feita com representantes de todo o Congresso, não só de casas individualmente. Tá? Outro detalhe importante sobre os direitos que os depoentes têm durante a CPI. Em geral, o depoente ele tem direito ao silêncio. E todos, vamos dizer assim, todos os direitos que decorrem desse silêncio. Por quê? Além do direito ao silêncio, a pessoa ela vai ter o direito a não ser presa, né, por se manter em silêncio, e que aquele silêncio não seja considerado em desfavor a ela. Em que sentido? Sabe o famoso quem cala consente? Por exemplo, se perguntarem, olha, você em tal dia foi receptar um dinheiro de fulano de tal e você se mantém em silêncio. Ficou em silêncio, quem cala consente. Não, isso não existe. É um direito do acusado, do investigado, né, porque ainda a gente não está falando de um processo
de julgamento, então é um investigado. É um direito do investigado se manter em silêncio e isso não onera de forma alguma o investigado em relação às perguntas que estão sendo feitas a ele, tá bom? Eu acho que sobre CPI é isso que a gente pode falar por agora. Impeachment, eba, esse aqui é bonito. Impeachment, acho que se você está acompanhando televisão aí nos últimos 3 anos aí, você já deve ter visto bastante essa conversa. Mas vamos falar aí um pouquinho só para esclarecer alguns pontos. Quem pode ser impeachmentado? Né? Isso é uma pergunta, parece assim, não tão relevante, mas gente, porque esse tipo de pergunta cai em concurso, cai em prova, é bem pertinente mesmo. A gente tem hoje um rol meio que taxativo de pessoas que podem, assim, de funções, né, que podem sofrer impeachment no nosso país. Nota aí: presidente, vice-presidente, ministros de Estado, né, ministro da Casa Civil, Fazenda, enfim, comandantes das Forças Armadas, ou seja, o mais alto brigadeiro, o mais alto almirante e o general mais alta patente, né, o comandante do Exército, os ministros do STF, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da República, os membros do Conselho Nacional de Justiça e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Então são esses indivíduos que podem ser caçados aí através do impeachment, em geral, pelo que é implicado na lei de responsabilidade fiscal. Mas não somente, tá? A lei de responsabilidade fiscal é um desses fatores agravantes aí. Mas você tem aí a lei 1079 de 50, que vai definir bem quais são as possibilidades de impeachment em cada caso. Tá? Para diferenciar algumas coisas importantes, a gente viu aí na televisão, né, todo aquele showzinho pro impeachment da ex-presidente Dilma. O pessoal, né, primeiro faz todo aquele processo de autorização na Câmara dos Deputados, faz uma votação, juízo de admissibilidade, blá blá blá. Esse processo ele tem que ser aprovado com pelo menos 2/3 da Casa Legislativa. Muito bem, gravem esse valor aí, 2/3. No caso, só passa pela Câmara para fazer esse juízo de admissibilidade, coisa e tal, fazer todo esse processo, só passam os impeachments que dizerem respeito a presidente, vice-presidente e ministros de Estado. Os outros, aquela listinha que eu falei para vocês agora há pouco, não passam por juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Quem faz o juízo de admissibilidade nesse caso e também a instauração de investigação, tramitação, julgamento, tudo é o Senado. Então, Câmara, todo aquele show que fizeram com o pessoal votando em nome da família, do blá blá blá, né? Aquele showzinho, ele só acontece realmente para presidente, vice e ministros, porque todos os outros ministros do STF, como eu acredito que há alguns meses até teve um pedido a respeito do Gilmar Mendes, não me recordo agora qual que era o embasamento do pedido, mas teve um pedido, se fosse o caso, a admissibilidade, a instauração do processo, a tramitação e julgamento seria feito pelo STF. Tá? Então, isso é importante para saber diferenciar esses
essas duas classezinhas aí, porque isso pode pegar em concurso, pode confundir bastante. Assim, você vai perguntar, diga todo o processo de impeachment de um ministro do STF, ou de, sei lá, do Procurador-Geral da República. Toma muito cuidado que esse processo de impeachment não envolve a Câmara dos Deputados, é apenas o Senado que lida com ele, tá? Beleza. Feito isso, a gente vai falar um pouco sobre... Bom, eu poderia falar direto do processo legislativo, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre as imunidades parlamentares, que, por sinal, é um negócio que está dando pano para manga. A gente teve aí agora um julgamento do STF a respeito, né, do foro de prerrogativa de função, né, o famoso foro privilegiado. Então é importante a gente falar sobre este cara. Hoje, os parlamentares eles têm dois tipos de imunidades parlamentares. Quais seriam elas, né? A imunidade material, que diz respeito ao quê? O que ele fala lá na tribuna, ou aquilo que ele fala a respeito do trabalho em si, como deputado ou como senador, não pode servir vamos dizer assim, argumento para um processo judicial. Ele é protegido por essa prerrogativa, por essa imunidade, até para que assim as pessoas, para que os deputados não sejam cerceados de acordo com as suas falas, né? Então isso é o que a gente chama de imunidade material. A gente tem também a imunidade formal. A imunidade formal, como diz, pela forma, né, como diz o próprio nome, formal, ela é meio que subdividida em duas questões, a questão prisional e processual. A prisional vai falar sobre, deputado, senador não podem ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Ou salvo em caso de sentença transitada em julgado. Pois bem, relacionado a isso, a gente tem agora um caso mais peculiar, que é o caso de crime comum. E isso ainda vai ser melhor esclarecido. Eu pretendo fazer um vídeo falando exclusivamente disso. Então, por hora, a gente vai manter só os dois, o prisional e o processual, que é aquele que fala sobre o processo crime. O que implica isso? Significa aonde vai começar o processo, de que forma que ele vai ser transitado, enfim, como, por exemplo, você tem um deputado, ele tem um processo antes dele ser deputado. Ele virou deputado, automaticamente, ele era uma pessoa comum e virou deputado. Esse processo tem que mudar de foro, a competência muda, tudo isso em relação a essa imunidade formal processual. Mas vamos falar especificamente, esse é algo que eu gosto muito, que é cassação de deputado. E não somente a cassação, tá, pessoal? Cassação e extinção do mandato. Né? Você vai encontrar mais detalhes aí no artigo 55 da Constituição. Cassação, né? Cassação e extinção. A cassação se dá basicamente por violação do artigo 54, violação do decoro parlamentar e condenação criminal definitiva, transitado em julgado, enfim. De que forma que se dá isso? Bom, há uma votação e a maioria absoluta daquela casa legislativa a qual
pertence o parlamentar, decide se ele vai ser cassado ou não. Ponto. É isso. Agora, existem outros casos, que aí a gente já trata da extinção, em que ele pode ter, né, extinto a sua legislatura aí por faltas, de uma forma ou de outra, pela perda e suspensão dos direitos políticos, e em alguns casos que são determinados pela justiça eleitoral, como, por exemplo, a infidelidade partidária. Tá? Apesar que esses casos de extinção são muito mais, bem peculiar, creio eu que é muito mais raro aí na história encontrar casos em que o parlamentar teve o seu mandato extinto. É muito raro, até porque, no caso, por exemplo, infidelidade partidária. O que se trata em infidelidade partidária? Um determinado deputado abandonar sua sigla partidária para ir para outra. Vai falar, pô, Leonardo, mas recentemente teve os caras, né, fazendo aquela dança das cadeiras ali, principalmente quando o partido tem o filme queimado, o cara pula fora do barco, né? De certa forma tá até certo. De repente o cara olha aquilo ali e fala, meu Deus, não, isso não foi para isso que eu entrei aqui. E realmente o cara sai. Mas existem algumas regras, como por exemplo, ele não pode, o candidato, né, o deputado, ele não pode abandonar a sigla por uma sigla antiga. Mas se for uma nova sigla partidária, ele pode. Então seria mais ou menos o quê? Aí eu vou ter que, me desculpa, espero que isso não dê processo, tá? Vou dar um exemplo. Recentemente, a gente teve, pelo menos que é do meu conhecimento, o caso do economista Gustavo Franco. Ele era partidário, ele era afiliado do PSDB, e ele resolveu, por algum motivo pessoal, por motivo ideológico talvez, deixar aquela legenda e ir para uma nova legenda. Se ele fosse um deputado, o que poderia ocorrer se ele deixasse para uma legenda mais antiga? Vamos dar um exemplo. Se ele quisesse deixar pelo Democratas, que é uma legenda bem antiga, né? O antigo PFL, mas que hoje é o Democratas, foi uma legenda antiga. O PMDB, enfim, qualquer legenda antiga. E ele mudasse para essa antiga, provavelmente ele pudesse passar por esse processo de extinção. Mas, no caso, o que ele fez, mesmo que ele fosse um deputado, creio que o Gustavo Franco não é hoje, não acarretaria em nenhum problema. Por quê? Ele saiu do PSDB e foi para o Novo, que é uma sigla partidária bem nova, bem recente. Eu acho que o Novo foi criado pouco antes da última eleição presidencial. Então, vamos dizer aí, 5 anos, 6 anos que a gente tem a sigla Novo. Então, nesse caso, ele não teria extinto. Mas isso é só um caso. Tem diversas situações ali em que o deputado não tem extinto o mandato por conta de infidelidade partidária, tá, pessoal? Mas é isso aí. Bom, o vídeo já ficou longo. A minha ideia, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre espécies normativas e o processo legislativo. Tá bom? Mas por isso é aí. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, né? A gente já está para lançar aí as espécies normativas e processo legislativo. Então, se inscreva, curta, siga aqui o nosso canal. Marca o sininho aqui, que geralmente ajuda bastante a você receber notificações quando a gente lançar um novo vídeo, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.